E bora. Então ele está falando aqui, queda livre de lançamento vertical, né? Queda livre, ó, é quando o corpo ele é abandonado no vácuo. Você solta ele, joia? Só que o fato de você soltar vai implicar que aquela velocidade inicial dele na vertical é zero, né? Ele começa com velocidade zero e devido à força-peso que o corpo tem, ele começa a cair, né? Ele começa a acelerar para baixo, tá bom? Ele fala que o estudo é idêntico ao lançamento na vertical, tá? Aí o que acontece com o lançamento na vertical? Ele pode ser um lançamento para cima ou para baixo. Se for um lançamento para baixo, né, eu vou considerar que, que as fórmulas são iguais à da queda livre, com exceção de que ele começa com uma velocidade inicial, né? A ideia é igualzinha da queda livre, com exceção de que ele começa com uma velocidade inicial já. Pode ser um lançamento para baixo ou pode ser um lançamento para cima. Também tem isso. Se lançar para cima, ele vai subir até um ponto máximo que a gente chama de pico e depois esse cara vai descer, né? A aceleração da gravidade, pessoal, ela tem esse valor aqui, ó, 9,8665 metros por segundo ao quadrado. No arredondamento, o pessoal usa 9,81, né? Mas, para efeito de cálculo no ensino médio, para ficar mais simples, a gente usa 10 logo, né? Que multiplicar por 10 é mais simples, joia? Beleza? Então, os exercícios de vocês vão vir com esse valor aqui para a gravidade, ó. 10 metros por segundo ao quadrado. Quando não for, aí ele vai ter que especificar que é o 9,81. Mas aí ele vai ter que dizer no texto. Se não falar nada, é 10. Descrição matemática. Ele está falando aqui, ó. Quando o corpo está em queda, né, ele começa a cair acelerando, né? A gravidade, ela sempre está na vertical para baixo. Então ele cai acelerando. Ela está a favor do movimento. Então ela vai sempre aumentar a velocidade do objeto. Quando o lançamento é para cima, esse movimento é retardado. Por quê? Porque está contra o sentido da gravidade. A gravidade é sempre na vertical para baixo, tá? Então, quando o objeto sobe, vocês percebem que ele vai diminuindo cada vez mais a velocidade até parar e retornar, né? E voltar para o chão. Tudo bem? Então, é assim que funciona, ó. Então, quando eu tenho um lançamento vertical para cima, ele sai do chão com uma certa velocidade inicial e esse cara vai subindo. Como o movimento dele é retardado, vai ter um momento em que ele vai parar. Lá no pico do movimento, né? Que a gente chama de altura máxima. Esse cara para e ele vai ter velocidade lá no final desse movimento de subida, zero, tá bom? Depois, inverte o sentido do movimento e o cara começa a cair, tá? Então, você percebe que subindo a velocidade diminui, depois descendo a velocidade aumenta, né? Porque subindo ele está contra a aceleração da gravidade. Quando eu tenho velocidade, ele põe aqui, ó, que a velocidade é positiva para cima, né? E a gravidade ela é negativa aqui para baixo, tudo bem? Então ela vai tirar a velocidade do objeto, tá? Na subida, tira a velocidade. Na descida, aumenta a velocidade, tá? Ele fala que o sinal da velocidade na subida, né, quando está para cima, é positivo. Quando está para baixo, é negativo, tá? Beleza? Fechou? Como para baixo é negativo, como a gravidade está para baixo, ela é negativa. Se a velocidade para cima é positiva e a gravidade é negativa, quando eu tenho velocidade e aceleração com sinais contrários, o meu movimento é retardado, né? A gente falou isso, né? Estou andando para a direita com velocidade positiva. Alguém me empurra para a esquerda com aceleração negativa, então daí eu tenho um movimento retardado, eu vou perdendo velocidade, né? Aqui é a mesma coisa, só que é para cima e para baixo, tá bom? Beleza? Tem as Beleza. fórmulas aqui que a gente vai ver juntos, mas basicamente é o quê? São as fórmulas de espaço e velocidade do m e o v, só que a diferença é que a gente sempre vai trocar a aceleração por gravidade, mais ou menos a gravidade. Se estiver subindo, né, a gravidade é contra, então eu vou usar ela negativa. Se estiver descendo, aí a gravidade é positiva, ela vai estar a favor do movimento. Ela vai servir para aumentar a velocidade do objeto, tudo bem? Mas geralmente a gente faz um estudo só com a gravidade negativa aqui. Funciona do mesmo jeito, tá bom? Tá tranquilo, galera? Tá dando para entender a ideia? Tá. Espero que, espero que sim. E nos exercícios vai ficar mais simples, tá?
Então, depois, se vocês quiserem, deem umas lidas nos exercícios resolvidos. Eu vou fazer alguns aqui com vocês. Beleza? Ela já passou, a professora já passou para vocês lançamento oblíquo em 2 dimensões? Ou só na vertical? Vocês sabem dizer? Calma aí, professor, que eu Peraí, tô professor. latindo. Não lembro. O lançamento oblíquo é aquele que está em 2 dimensões, né? Espera aí que eu vou passar para vocês. Que zica, hein? Beleza. Seguinte, ó. O lançamento oblíquo é aquele que sai do chão assim, ó. Não sei se ela já passou para vocês. Eu tenho uma certa velocidade aqui, aí ele vai descrever uma trajetória que é uma parábola. A professora já passou isso aqui? Já. Aí você tem um Vx, um Vy, aquela coisa toda. Ela já passou? Eu não lembro não, professor. Assim, a gente viu bastante parábola em matemática, então eu posso estar confundindo. Mas eu acho que não. Então Não depois a sei. gente vê. Isso chama lançamento oblíquo, isso aqui. Tá Acho que ela na citou. matéria depois de vetor. Na matéria tá depois de vetor. Então a gente Então vê. deve ser o próximo assunto, porque a gente recém acabou o vetor. A Né? professora vai fazer uns exercícios para a próxima aula e depois vai ser esse aí, eu acho. Então beleza. Eita, espera. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Um projétil, ele é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a origem do espaço no solo com a trajetória orientada para cima. Depois determine as funções horárias do movimento. Né? Quem são as funções horárias do movimento, pessoal? A gente sabe que o objeto aqui, ele vai partir aqui com uma certa velocidade inicial, né? Igual a 20 metros por segundo. E que esse objeto ele sempre chega num pico, né? Numa altura que a gente chama de altura máxima. E lá em cima, nessa altura máxima, é onde ele vai chegar e parar para inverter o sentido do movimento. Então, essa velocidade final aqui de subida é zero, certo? Ele pede para a gente agora, ó, as funções e a gravidade está sempre na vertical para baixo. Ó. Na subida, ela é contra o sentido do movimento e na descida, ela é a favor. As funções horárias do movimento. Quem são as funções horárias, pessoal? Quem são as funções horárias? Função horária do espaço e função horária do... Quando o movimento é uniformemente variado, a função horária aqui, ó, E da velocidade. fechou? Essas duas são as funções horárias. Torricelli a gente usa quando não tem informação de tempo, não é verdade? Então, beleza. Agora, com o espaço percorrido, né, por esse objeto, ele é sempre uma altura, né? Tem o deslocamento na horizontal, que é uma distância, e tem o deslocamento na vertical, que é a altura. Então, eu vou substituir, ó, a altura é igual a altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aí, se ele tiver um movimento de subida, eu vou considerar que é negativo. Acho que não. Tá. Menos gt ao quadrado sobre 2. Fechou? Aí eu considero que na subida a gravidade eu vou colocar negativo. Tá? Eu sempre considero aqui a altura inicial como sendo zero. Fechou? Que ele parte do chão. Então essa altura inicial é zero. E lá eu vou ter a altura final, que é a altura máxima. Beleza? Então a altura é igual a altura inicial, que é zero, mais V0t menos gt quadrado sobre 2. Eu vou substituindo já os valores, né? Qual que é a velocidade inicial aqui quando ele parte do solo? Não é 20?
vai ficar 20t menos 10t ao quadrado sobre 2. Então, essa altura aqui é igual a 20t menos 5t ao quadrado, certo? E a da velocidade vai ser velocidade final é igual a inicial, que é 20, menos 10t. Não é isso? V é igual a V0 menos GT, né? Então é igual a 20 menos 10t. Essas duas fórmulas aqui, pessoal, apesar de eu ter previsto para a subida, ela serve para a descida também, tá bom? Então vocês não precisam prever outra fórmula para a parte da descida. Serve para as duas, tá? Na letra B ele pergunta o tempo de subida. Qual que é o tempo que ela demora para chegar até lá em cima? Como é que a gente faria? Qual que é o tempo que essa coisa demora para chegar até lá em cima? Ó, pessoal, a gente tem que ver qual que é a característica do movimento lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele tem o quê? A altura máxima, mas eu não conheço, mas eu sei que a velocidade lá é zero, não é isso? A velocidade Isso, final lá é velocidade zero. zero. Então, uso a fórmula que tem velocidade e tempo, que é a velocidade eu conheço. Então, vai ficar V igual a 20 menos 10t. O tempo que ele demora para chegar lá em cima também é igual ao tempo que demora para a velocidade dele ser zero. Então, eu substituo aqui que minha velocidade é igual a zero. Zero é igual a 20 menos 10t. Passo 10 para o outro lado, ó. 10t é igual a 20. E depois t é igual a 20 dividido por 10, que vai dar 2 segundos, né? Esse é o tempo de subida. Fechou? O tempo que o cara demora para subir é o mesmo tempo que o cara demora para descer, beleza? Isso é uma coisa que é importante nesse movimento. O tempo que o cara demora para subir é o mesmo tempo que o cara demora para descer. Eu já passei para vocês a teoria desse aqui em alguma aula aí para trás, beleza? Acho que eu lembro até que o Dreves perguntou, mas ele não desce mais rápido? Eu falei, não, né? Ele está subindo e descendo com a mesma aceleração que a da gravidade, lembra? Então, o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Aí na letra C, ele pergunta a altura máxima atingida, né? A altura máxima atingida, qual que é o tempo que ele demora, né, para chegar na altura máxima? É o tempo de subida, que é exatamente o que a gente acabou de calcular, né? O tempo que ele demora para chegar lá no pico é igual ao tempo de subida. A gente acabou de calcular esse tempo. Então, eu vou substituir na fórmula da altura esse tempo. Então, ó, a altura máxima que a gente vai chegar, eu vou descobrir se eu jogar o tempo de subida. Então, vai ser 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ser 40 menos 5 vezes 4, né? Que vai dar 20, né? Beleza? Então, vai ser 40 menos... O que aconteceu aqui? 40 menos 20. Essa altura máxima que ele vai chegar é a altura de 20 metros. Beleza? Depois, em t igual a 3 segundos, o espaço e o sentido do movimento. O espaço é a posição. Então, basicamente, ele perguntou em que altura ele vai estar, né? No tempo igual a 3 segundos. Ele quer o espaço e o sentido do movimento. Saber se está subindo ou se está descendo. Beleza? Saber se o sentido é para cima ou para baixo do movimento. Tá bom? Então, se ele quer saber a posição, a que dá a posição é a do H, né? Que é 20t menos 5t elevado ao quadrado, para um tempo igual a 3 segundos. Então, H vai ser igual a 20 vezes 3, menos 5 vezes 3 ao quadrado. Essa altura vai ser 3 vezes 20, 60, e 9 vezes 5, 45. Então, ele vai estar numa altura igual a 15 metros. E ele vai estar subindo ou descendo, galera? Nesse momento aqui, ele está subindo ou descendo? No tempo igual a 3 segundos. Subindo?
3 Olha só, segundos, a gente se calculou que o ele tempo de chegou à altura subida máxima é em 2 2, segundos, então né? ele já tá caindo. Então ele demora 2 segundos para subir. Com 2 segundos ele já vai estar lá em cima. Depois ele começa a descer. Então, ó, de 0 a 2 segundos ele sobe. Depois de 2 até 4 segundos ele desce, né? A gente falou que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Então ele demora para subir 2 segundos. E ele vai demorar para descer. Opa, era para pôr tempo, né? E ele vai levar um tempo para descer também igual a 2 segundos. Então, no tempo de 0 a 2 segundos, ele está subindo. Depois, no tempo de 2 segundos até 4 segundos, ele está descendo. Como esse tempo está 3 segundos, está entre 2 e 4, já é descida. Então, o sentido do movimento é na vertical para baixo. Deu para entender isso aí? Deu para entender, galera, por que ele está descendo? Meu Deus. Viu? Então, Sim, lembra sim. aí. No instante é a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. O instante é a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. O instante é o tempo, né? Pela teoria, eu sei que vai ser quanto? 4 segundos. Que o tempo que ele demora para subir é o tempo que ele demora para descer é o mesmo, né? Então, 2 mais 2, 4 segundos. Demora 4 segundos para ele chegar lá embaixo de novo, né? Ele vai subir 2 segundos e depois mais 2 segundos para chegar lá embaixo de novo. Fechou? Só que vamos supor que eu não soubesse. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou descobrir qual que é o tempo em que ele toca o solo novamente, né? E, aliás, e a velocidade escalar ainda? Pessoal, quando ele está no solo, qual que é a altura dele? Quando ele está aqui embaixo, ó. Não é a altura zero? Eu não coloquei aqui como uma referência, como, como início do movimento. Então, eu coloco aqui no solo, a altura do objeto é zero, né? Vou usar a fórmula da altura de novo, ó. A altura é igual a 20 menos 5t ao quadrado. Se ele vai estar no solo, a altura dele vai ser zero. Então, vou colocar aqui, ó, zero é 20t menos 5t ao quadrado, né? É igual a 20t menos 5t ao quadrado. Aí eu passo para o outro lado, ó, 5t ao quadrado menos 20t é igual a zero. Ah, essa aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Dá para fazer ela tirando em evidência o t. Então vai ficar 5t menos 20 igual a zero. Aí a gente faz, ó, quando que ele vai estar no chão? No tempo igual a zero, que é o início do movimento, ou quando 5t menos 20 igual a zero, 5t é igual a 20, t igual a 20 dividido por 5, t igual a quantos segundos? T é igual a 4 segundos, 4 segundos depois do início do movimento. Então é no começo e 4 segundos depois. No começo ele estava saindo do solo, 4 segundos depois ele vai estar retornando ao solo, né? Beleza? Então a resposta aqui seria 4 segundos. Um instante quando o projétil atinge o solo novamente, 4 segundos depois. E a velocidade escalar? Bom, eu tenho a velocidade em relação ao tempo, não tenho? V igual a 20 menos 10t, não é isso? Então, V é igual a 20 menos 10 vezes 4, né? V é igual a 20 menos 40. V é igual a menos 20 metros por segundo. A gente também comentou aquele dia que a velocidade, quando ele sai, vai ser a mesma velocidade de quando ele chega no solo novamente, não é verdade? Ele sai com 20 metros por segundo e volta para cá com 20 metros por segundo. Mas a velocidade para cima é positiva e a velocidade para baixo, quando ele está retornando, é negativa, né? Ele sai aqui do solo com 20 metros por segundo. E depois ele retorna aqui para o solo, ó, com a velocidade final menos 20 metros por segundo. Esse é o início e o final do movimento, né? Tá bom? Deu para entender essa ideia do lançamento? Então esse exercício aqui é bem teórico, ele está mostrando para vocês tudo que acontece
durante o lançamento. O que que acontece? Ele sai e volta para o solo com a mesma velocidade. O tempo que ele demora para subir é igual ao tempo que ele demora para descer. Ele vai atingir a altura máxima quando a velocidade dele zerar, né? Então, você quer saber a altura máxima? Vê qual que é o tempo de subida. Como é que eu acho o tempo de subida? É quando a minha velocidade zera. Depois eu pego e substituo na fórmula da altura para achar a altura máxima. Beleza? Então, é esse tipo de coisa. Fechou? Deu para entender, galera, esse exercício aí? Se tá muito devagar, vocês me avisam que eu vou mais rápido. E aí? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Então bora lá. Então vamos lá. Do topo de um edifício a 20 metros do solo, atira-se um corpo verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine na letra A o tempo de subida do corpo. Então daqui, do topo do prédio, né, eles estão atirando um objeto aqui para cima com uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Beleza? Esse corpo, ó, a partir desse nível, ele vai subir uma certa altura, que a gente vai chamar aqui de altura máxima, né? E ele vai parar lá em cima, né? A velocidade lá em cima dele é zero. E depois esse corpo daqui de cima vai descer até lá embaixo, até o nível do chão. Fechou? Na verdade, a altura máxima mesmo, a altura total é essa aqui, né? Vamos colocar que essa aqui é a altura total. Beleza? Fechou? Vamos colocar aqui, ó. A altura máxima, na verdade, é essa altura aqui, né? Desde o solo até onde ele chega. Tá bom? Essa aqui seria a altura máxima dele em relação ao solo. E não em relação aqui. Aqui é uma altura máxima em relação ao início do movimento. Aqui é uma altura máxima em relação ao solo. Beleza? Vocês conseguem fazer esse exercício aqui? É de boa? Tá mutado o microfone de vocês? Só para saber, esse exercício aqui é fácil? É sim. Ele é fácil? Faz aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer o tempo de subida do corpo. Como é que eu acho o tempo de subida, né? Eu sei só que lá em cima a velocidade vai ser zero. Beleza? Então, eu vou jogar a fórmula da velocidade. V igual a V0 mais AT. Para nós vai ser V igual a V0 menos GT. Porque quando ele está subindo, está contra o sentido do movimento, a gravidade. Então, vai ficar a velocidade final zero é igual à velocidade inicial, que é 10, menos a gravidade, que é 10 vezes o tempo. Aí joga para o outro lado, 10t igual a 10, ou seja, o tempo que ele demora para subir é 1 segundo, né? Depois o tempo que ele demora para descer até aqui de novo, ó, o tempo aqui é 1 segundo. Depois o tempo que ele demora para descer essa mesma altura também vai ser 1 segundo, né? Beleza? Sobe 1 segundo, desce até aqui mais 1 segundo. Depois ele pergunta o tempo de chegada até o solo. Né? O tempo de subida é 1 segundo. O tempo de chegada ao solo é o tempo que ele demora para subir até lá em cima e depois descer tudo. Né? Depois descer tudo. Então, como é que eu faria? Eu já sei que o tempo aqui que ele demora para subir é 1 segundo. E o tempo que ele demora para descer até o mesmo nível, mais 1 segundo. Eu preciso descobrir o tempo que ele demora para fazer esse percurso aqui de 20 metros. Só que é o seguinte, ele já vai ter uma velocidade inicial, não vai? Que é a mesma que eu tenho aqui, ó. Beleza? Essa velocidade inicial aqui é 10 metros por segundo subindo. Se ele estiver na mesma altura, a gente já sabe pela teoria que a velocidade vai ser a mesma, só que voltada para baixo, não é isso?
Então, eu vou jogar na mesma fórmula, ó. Eu vou jogar na mesma fórmula. V igual a V0 mais AT. Então, a gente escreveu menos GT, não é? Nossa velocidade, e ela ia ficar assim na fórmula. A inicial é 10 menos 10 vezes o tempo. Fechou? Beleza? Perdão. Não é mais, professor? Fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta. Vamos lá. E olha lá, o cara Assim. brotou. Hã? O Brasil apareceu aí, professor. Apareceu aí? Foi Fechou. mal, mano. Eu tava dormindo, eu tava contando que a aula era 3h15. Ou foi mal. Beleza. Eu... Mas aí, beleza. Depois eu vou falar com vocês sobre o horário. Não, tá de boa, eu acho que eu vi o horário errado. Mas eu gravei Acho que aqui, tinha tá combinado. gravando. Acho que tinha combinado 12h15 mesmo. Tá, mas tô gravando, tá? Pode ficar tranquilo. Depois você pega os detalhes. Tempo de De chegada boa. até o solo, então. O tempo para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Se eu fosse fazer a fórmula aqui, ia ser V igual a V0 mais AT, certo? Só que essa velocidade inicial aqui ele já vai começar para baixo, menos 10 metros por segundo. Ó. Pela teoria, a gente sabe que se ele começa com 10 metros por segundo, quando ele volta para a mesma altura, ele vai estar com a mesma velocidade, que é 10 metros, menos 10 metros por segundo agora, porque está para baixo. Então, vou jogar na fórmula. V é igual a V0 mais AT, né? Beleza? Aí é o seguinte, galera. Essa gravidade aqui, como ela aponta para baixo, eu vou pôr ela negativa também. Beleza? Eu vou pôr a velocidade inicial aqui menos 10 vezes o tempo. Fechou? Beleza? Se eu colocasse ela positiva, eu ia ter que colocar a velocidade positiva também. Tá bom? Se eu colocasse ela positiva, eu ia ter que pôr a velocidade positiva também. Por que que acontece? A gravidade, ela serve para aumentar a velocidade na descida. Então, a velocidade e a gravidade têm que estar com o mesmo sinal. Se a velocidade é menos 10 metros por segundo, a gravidade também vai estar menos 10 metros por segundo. Beleza? Agora, se você considerar o módulo da velocidade, aí você tem que considerar o módulo da aceleração da gravidade também. Aí fica os dois positivos, tá? Aí você entende que você já sabe a direção do sentido do movimento, então para baixo. Beleza. Mas ele pergunta o tempo de chegada no solo, não é isso? Então não vai ser com da velocidade não, eu viajei. Vai ser com da altura, né? Porque eu não conheço a velocidade final, mas eu sei qual que é a altura que ele vai cair, não sei. Então a altura é igual a altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT quadrado sobre 2. Fechou? Então essa altura aqui, galera, qual que é a altura que ele vai cair? Não é 20 metros? Ó, ele está saindo daqui do topo do prédio e vai até lá embaixo. Então ele vai cair 20 metros. Aí eu considero o inicial aqui como sendo zero e aí ele vai cair esses 20 metros. No final, ele caiu uma altura de 20 metros. Então ele começou na posição zero mais a velocidade que é menos 10 vezes o tempo menos 10 t ao quadrado sobre 2. Aí vai ficar 20 é igual a menos 10t menos 5t elevado ao quadrado. Aí passa para o outro lado, ó, 5t ao quadrado mais 10t mais 20 igual a zero. Divide Professor, todo não mundo aqui. seria o H como sendo zero, porque a altura final dele é zero, né? Porque ele cai no chão. E a Oi? altura inicial ele cai de 20. Não, vou considerar aqui Não. como sendo zero e lá embaixo como sendo 20. Ah, tá. Tá? Eu vou considerar como essa altura aqui, não a altura que ele está, mas a quantidade que ele caiu. Beleza? Ok. Então lá no Mas aí a final. gravidade não fica positiva porque tá no mesmo sentido? Então, se eu colocar a gravidade positiva, vou ter que colocar a velocidade positiva também. E não pode botar? Senão elas não aumentam. Se eu colocar a gravidade negativa e a velocidade negativa, aí uma ajuda a outra, né? Se eu colocar elas com sinal contrário, aí o movimento é retardado, né? Então é por isso que eu Sim. estou pondo assim, fechou? Tá. Então vai lá.
É que a gente tem que pensar assim, que na subida a gravidade é contra o sentido do movimento, na descida ele é a favor. Então a velocidade e a aceleração da gravidade tem que ter o mesmo sinal. Como a velocidade para baixo é negativa, a gente põe a gravidade negativa também. Eu acho que a gravidade, para ser sincero, acho que a gente vai sempre pôr negativa. Que ela é sempre na vertical para baixo, certo? Beleza? A gravidade ela é sempre negativa, considera assim. E aí a velocidade para cima é positiva e para baixo é negativa, tá? Então vamos lá. Aqui vai ficar dividindo todo mundo por 5, vai ficar t ao quadrado mais 2t mais 4 igual a zero. Aí dá para fazer por soma e produto, né? A soma tem que valer menos 2 e o produto tem que valer 4. Beleza? E aí, quem são esses valores aí? A soma tem que valer menos 2 e o produto tem que valer 4. Sei lá. Vai dar um valor negativo e um valor positivo, né? É. Sei lá também. Tá tudo certo. Vamos fazer um básico então. Menos 2 e 4? Não, mas aí vai dar menos 8 o produto. Não. Calma. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 8. Beleza. Ah, eu não queria fazer básico, não. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes ABC. Esse aqui não vai ter solução, né? Daí esse aqui não teria solução. Então, vou ter que inverter mesmo. Infelizmente, vou ter que considerar zero como sendo lá embaixo. É questão de... Bom, vamos lá. É o sinal aqui que tá zoado desses negócios. Então, vamos lá, galera. A velocidade eu vou ter que pôr como positiva. E não como negativa. Espera aí, vamos montar a fórmula como se fosse no começo. No começo aqui a gente já tem uma certa velocidade que é para baixo. Então vou pôr negativa 10 metros por segundo. Então vou ter que pôr aqui, que aqui é o zero e aqui é a altura de onde ele está partindo, que é o 20, né? Então vai ter que inverter isso aqui mesmo. Zero é igual a 20 menos 10t menos 5t ao quadrado. Aí vai ficar 5t ao quadrado mais 10t menos 20 igual a zero. Aí dividindo todo mundo por 5, vai ficar t ao quadrado mais 2t menos 4 igual a zero. Aí a soma aqui, ó, vai ter que dar menos 2 e o produto teria que dar menos 4. Teria como? A soma tem que dar menos 2 e o produto teria que dar menos 4. Da mesma maneira fica estranho, né? B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Ia dar um trem estranho. Espera aí, então. Deixa eu ver a solução. Eu tenho a solução aqui. Espera aí. É o sinal que eu tô vacilando em alguma coisa. Espera aí.
Professor, eu te mandei o slide já, tá? Tá. Esse aqui é o exercício 94, né? Vamos ver como ele pôs aqui, ó. Ele pôs positivo, velocidade positiva e a gravidade negativa. Que ele pôs desde lá do começo, né? Entendi. E depois ele pôs aqui. Fechou. Então ele fez o seguinte, galera. Ele fez a fórmula desde o começo do movimento, só que ele pôs a altura inicial 20, né? Então, vamos colocar aqui o sorvete, tá dando para ver, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Aí vai ficar H é igual a altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais GT ao quadrado sobre 2. Fechou? Aí ele pensou no início, ó, como é que estava no início? Ele já estava na altura inicial igual a 20. Ele saiu da altura inicial igual a 20. E vai chegar na altura zero, né? Qual que é o tempo que ele demora para sair da altura 20 e chegar lá embaixo na altura zero? Então vai ficar zero igual a altura inicial que era 20. A velocidade no começo não era 10 para cima? Então vai ficar mais 10t. E a gravidade estava contra o sentido do movimento no início. Então, menos 10t ao quadrado sobre 2. Então, zero é igual a 20 mais 10t menos 5t ao quadrado, né? Aí passa para o outro lado, vai ficar 5t ao quadrado menos 10t menos 20 igual a zero. Dividindo todo mundo por 5, vai ficar t ao quadrado menos 2t menos 4 igual a zero, é isso? Isso. Vai dar um número estranho mesmo. Aquela hora eu não quis continuar a conta porque eu achei que ia dar zica. Mas é esse delta aqui mesmo. Aí o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ser 4 mais 20, mais 16, né? Então o delta vai ser igual a 20, ó. Aí a gente vai fazer o t. T é igual a menos b, então vai ficar 2 positivo, mais ou menos a raiz de 20, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, né? Nesse caso aqui. Então vai ficar 2 mais ou menos dividido por 2. Quanto que é a raiz de 20? Vamos fazer aqui na calculadora. Vai dar um número ruim mesmo, mas provavelmente na hora da prova o professor vai dar para vocês um número melhorzinho. Aqui vai ser 4,47. Então fica aqui 2 mais 4,47 dividido por 2. Aí vai dar 6,47 dividido por 2, que vai ser igual a 3, se fosse 48, ia dar 3,24, né? Segundos. Ou 2 menos 2,47 dividido por 2, menos 2, aliás, menos 4,47, né? Aí vai dar menos 2,47 dividido por 2, que vai dar mais ou menos 1,24. Só que eu não posso pegar o tempo negativo, né? Então eu vou escolher o tempo que é positivo, 3,24 segundos. Demora para ele sair daqui, subir e descer tudo. Fechou? E depois calcular a altura máxima que ele chegou. Beleza? Se ele demora 1 segundo para subir, e a fórmula da altura é essa que a gente colocou, né? A altura é igual a 20 mais 10t menos 5t quadrado, é só colocar o tempo que ele demora para subir, que é o tempo de 1 segundo, para chegar lá na altura máxima. Então essa altura vai ser igual a 20 mais 10 vezes 1
menos 5 vezes 1 ao quadrado. Então, vai dar 30 menos 5, né? Então, essa altura máxima aqui vai ser igual a 25 metros. Fechou? Beleza, galera? Beleza. Quer dizer que ele subiu 5, né? A mais do que ele já estava. Fechou? Então é o seguinte, ó, esse exercício aqui, eu tenho lá tenho o gabarito deles. Se vocês quiserem, eu posso pôr lá no. Eu acho que já está até no Drive. Vou mandar o link para vocês. Então vamos lá, vamos fazer o último desse aqui. E aí a gente já dá uma parada com isso aqui. Eu vou passar um pouquinho da parte de vetor para vocês, então, fechou? Ó, de um andar de um edifício em Beleza. construção, caiu um tijolo a partir do repouso que atingiu o solo 2 segundos depois. Desprezando a resistência do ar, calcule. Deixa eu pegar o resto do exercício lá. A altura do andar onde ele caiu e a velocidade escalar do tijolo ao atingir o solo. De que altura que esse cara caiu, beleza? Então, de um andar de um edifício. Eu tenho aqui um edifício, de algum andar aqui caiu esse objeto. Ele tinha velocidade inicial igual a zero, né, pessoal? Que ele fala que ele caiu a partir do repouso, beleza? E ele vai demorar um certo instante de tempo para chegar até lá embaixo, tá? De que altura que esse objeto caiu? Como é que eu sei a altura? Depende do tempo que ele demora para chegar até lá embaixo, não é verdade? Ou eu posso pensar Uhum. também o seguinte, ó. Ah, eu, não, eu sei o tempo que ele demora para chegar lá embaixo, porque ele atingiu o solo 2 segundos depois. Então vamos pensar, a altura é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais gt ao quadrado sobre 2. Como um cara vai cair, eu vou considerar aqui como sendo a altura zero e aqui como sendo a altura do andar, lá embaixo como sendo a altura do andar, a final. Então eu estou contando a altura que ele cai, fechou? Então, a altura inicial eu vou pôr zero, a velocidade inicial também é zero, porque ele cai a partir do repouso, e a gravidade eu vou pôr positiva, que ela está a favor do sentido do movimento. O objeto está caindo e a gravidade também está para baixo. Então, vai ser 10t ao quadrado sobre 2. No final, a altura é igual a 5t elevado ao quadrado. Mas qual que é o tempo que ele demorou para cair? No texto ele fala que é 2 segundos. Então, a altura vai ser igual a 5 vezes 2 ao quadrado, que é 5 vezes 4, que vai dar 20 metros. Essa é a altura do prédio, beleza? E depois a velocidade escalar do tijolo quando ele atingir o solo. A velocidade escalar do tijolo quando ele atingir o solo. V igual a V0 mais AT. Então, V igual a V0 mais GT, né? Gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade final é igual ao inicial, que é zero, mais 10 vezes o tempo. Então, velocidade é igual a 10t. Essa é a fórmula. Quando ele atinge o solo, né, o tempo que ele demorou para atingir o solo, né, é esse tempo de 2 segundos. Também substituo o tempo de 2 segundos. Então, vai ser 10 vezes 2. Essa velocidade no final, antes de atingir o solo, é 20 metros por segundo. Mas ela varia ao longo do tempo. Não foi sempre 20, né? Mas ele termina com a velocidade de 20 metros por segundo. Beleza? Uhum. Então é Uhum. isso. Beleza, galera. O que a gente precisa saber de vetor? Vetor, na verdade, é uma setinha, assim, vamos dizer, que representa o tamanho, né, o valor de alguma grandeza que é vetorial. Então, antes de falar de vetor, vamos falar das grandezas que são vetoriais. São as grandezas que precisam de uma direção e um sentido definido, né? A gente falou já que grandeza escalar é aquela que quando você fala o número,
já está entendida a informação. Tipo temperatura, né? Qual que é a temperatura? 30 graus Celsius. Você não precisa dizer que é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, beleza? Mas quando você está falando, por exemplo, de um deslocamento, né? De um vetor de deslocamento. Um objeto, né? Eu tenho um objeto aqui, ó. Eu vou falar, esse objeto aqui se deslocou 3 metros, né? Se eu não disser para onde, pessoal, ele foi, se é para a direita, ou se é para a esquerda, ou se é para cima, né? Ou se é para baixo, eu tenho um infinito de posições aqui onde ele pode estar. Em qualquer raio de 3 metros, né? Ele pode ter vindo parar em qualquer raio aqui de 3 metros. Então, por isso que o vetor de deslocamento, por exemplo, é importante saber a direção e o sentido de deslocamento, né? Tá bom? A gente está acostumado com essa direção aqui, ó, horizontal e vertical, não é isso? Eu tenho a direção horizontal e tenho a direção vertical. E o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, não é isso? Só que eu também posso dar, por exemplo, a direção a partir de um ângulo em relação à horizontal. Ele andou 3 metros, né, a 30 graus em relação à horizontal. Então ele veio parar aqui, ó. Ele andou 3 metros a, sei lá, a 180 graus em relação à horizontal. Então ele veio parar aqui, ó. É a mesma coisa que andar para a esquerda. Ele andou a 270 graus em relação à horizontal. Em relação à horizontal, 270 graus vai estar aqui, né? Beleza? Que no plano cartesiano é 90, depois mais 90, depois mais 90. 3 vezes 9, 27, ó. 3 vezes 9, 27. Então 270 está aqui. 270 graus. Significa dizer que ele foi para baixo. 90 graus quer dizer que ele foi para cima. E assim por diante. Eu também posso dar a direção com relação a um ângulo. Tá bom? Tá dando para entender isso? Uhum. Uhum. É, mais ou menos. Tá dando? Então é isso, Tá. galera. Então a direção horizontal vertical, para cima e para baixo, para esquerda e para direita, ou ele dá em relação a um ângulo. Beleza? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Outra coisa que a professora faz, esse tamanho do vetor, ele indica também a intensidade, né? Quando que eu uso o vetor? Se eu estou falando de uma velocidade também, ele tá andando com velocidade tanto. Mas para onde que ele está indo com essa velocidade? Em que direção, em que sentido? Eu estou empurrando um objeto. Beleza, mas ele está empurrando em que direção, em que sentido? Para onde que esse objeto está acelerando? Né? A gente precisa saber, tá bom? Então são nesses casos aí que a gente usa vetor. Por exemplo, se eu considerar que esse vetor aqui, ó, beleza? É um vetor de 1 newton. Se eu for falar de um vetor de 2 newton, ele tem que ter o dobro do tamanho desse, ó, tá? 1 newton mais outro de 1 newton, eu tenho uma intensidade de vetor de 2 newton. O que isso significa, né? Que quando eu multiplico um vetor por 2, por 3, por 4, por um valor maior que 1, eu estou aumentando o tamanho dele, tá bom? Se eu multiplicasse um vetor por menos 1, o que ia acontecer? Eu ia inverter o sentido do movimento dele, ó, menos 1 newton. Se eu multiplicasse por menos 2, aí ele vinha aumentar aqui, ó, menos 2 newton. Então, quando eu multiplico por um número, né? Quando eu multiplico um vetor por um número, pode ser um número natural, pode ser um número maior que 1, tá? Quando eu multiplico ele por um número maior que 1, ele aumenta. Quando eu multiplico por um número menor que 1, ele aumenta, mas ele inverte o sentido, né? Quando eu multiplico por um número negativo, ele inverte o sentido. Se for maior que menos 1, ele aumenta de tamanho. E se tiver entre 0 e 1, pessoal? Se tiver entre 0 e 1, ele diminui de tamanho, né? Por exemplo, esse aqui é um vetor de 1 newton, beleza? O nome desse vetor aqui é A. Então, é uma letra que tem uma setinha em cima, assim que a gente representa o vetor. Se eu fizer, por exemplo, 1 sobre 2 vezes A, na verdade eu vou ter um vetor que é metade desse tamanho de 1 newton, né? Vamos supor aqui metade desse tamanho de 1 newton.
Então, ele é um vetor de meio newton. Beleza? Então, quando eu multiplico por um número que está entre 0 e 1, o tamanho do meu vetor diminui. Beleza? Aqui ele está dividido por 2, né? E se eu fizer menos 1 sobre 2 vezes esse vetor? Aí ele vai ter metade do tamanho, só que em sentido contrário. Tá vendo? Beleza? Ele vai ter metade do tamanho, mas em sentido contrário. É isso, galera, que acontece com o vetor quando eu multiplico ele por algum número, tá bom? E se eu multiplicar por zero? Se eu multiplicar por zero, eu vou ter um vetor que a gente chama de vetor nulo, tá? Como é que eu represento o vetor nulo? Ele é só um ponto, tá bom? Ele não tem dimensão, então ele é só um ponto. Esse é o vetor nulo. Beleza? E quando eu vou somar Beleza. vetor? E quando eu vou somar vetor? Isso aqui eu já expliquei para vocês no nono ano. Nas aulas do CFB que tinha, a gente falou sobre isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Ó. E se eu pegar e quiser somar dois vetores? Eu vou somar esse vetor A aqui. Agora, ó, o tamanho do vetor A, gente chama de módulo. O módulo ou a intensidade do vetor A, eu represento sem a seta. Ó. Esse vetor A vale 2 newton. Eu vou somar com outro vetor B aqui. Fechou? Esse vetor B vale 3 newton. Então, como é que eu somo o vetor A com o vetor B? Se eles estão apontando para o mesmo sentido, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o A. Beleza? Espera aí. O A ele tem um tamanho maiorzinho, né? Esse aqui é o vetor A, que é 2 newton. Eu vou colocar no final do vetor A o início do vetor B, que é 3 newton. Então, o vetor resultante é o vetor A mais B. Beleza? E esse vetor aqui ele tem módulo de 5 newton. Fechou? Tá. Beleza? Então seria assim, se ele está apontando no mesmo sentido, eu vou somar. Se ele está apontando em sentido contrário, o que, que vai acontecer? Aí eu vou pegar aqui, ó, vou pôr o A, que vale 2 newton, né? E no final do A eu coloco o B. Se eu vou fazer aqui, ó, o vetor A menos o vetor B, o que, que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando o vetor B por menos 1. É a mesma coisa que fazer A mais menos 1 vezes o vetor B. E se eu multiplico ele por menos 1, eu inverto o sentido do movimento dele. Eu inverto o sentido do vetor, né? Tá bom? Movimento não, né? Eu inverto o sentido do vetor. Então, ó, eu tenho 2 para a direita e 3 para a esquerda. Qual que vai ser a resultante aqui, ó? A resultante é um vetor menos 1 newton, né? Para a esquerda. Esse é o vetor A menos B. Fechou? Então, se a gente tiver em sentidos contrários, a gente subtrai, beleza? Na verdade, a gente não põe assim, né? A gente põe assim, ó. A gente põe saindo do mesmo lugar. Aqui para a direita é o A e para a esquerda aqui é o vetor B, que tem 3 newton. Então, 3 menos 2 menos 3 vai dar menos 1 newton. Fechou? Então é isso. Uhum. Que mais? Agora, se esses vetores eles estiverem perpendiculares, aqui eu tenho 2 newton e aqui eu tenho o meu vetor de 3 newton. Aí eu vou fazer um Pitágoras, né, galera? Beleza? A gente faz um Pitágoras. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Eu posso pensar que esse vetor de 2 newton está aqui e eu posso arrastar o vetor de 3 newton aqui para cima, ó. Aí a resultante, ó, é do começo de um até o final do outro. Esse é o vetor resultante. Então, como aqui está formando um triângulo retângulo, aí eu faço Pitágoras. A resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Fechou?
Então, meu vetor é isso. Uso Pitágoras. E aí pode ser que esses vetores eles estejam com um ângulo entre eles que não seja 90 graus, certo? Tem outras formas Certo. de a gente somar vetor também, né? Essa aqui é do polígono, né? Que eu acabo formando uma figura. Né? Eu acabo formando uma figura poligonal, que é só formado por segmento de reta, né? Ou eu posso somar assim também pela regra do paralelogramo. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor A e aqui eu tenho um vetor B. Né? Qual que vai ser o meu vetor resultante? Eu vou pegar um cara mais ou menos do tamanho A, exatamente igual ao tamanho A, né? Paralelo a ele aqui no B. Trazer do B para cá. E depois um do tamanho do B, paralelo ao B, passando por aqui. Onde cruzou, a gente vai ter o nosso vetor resultante. Ele vai estar aqui. Fechou? Esse é o vetor resultante. Como é que eu calculo esse cara aqui? Como é que eu calculo ele? Numericamente falando, né? Através da lei dos cossenos, beleza? A gente tem um A, o B e o ângulo alfa aqui entre eles. Como é que eu pego essa resultante? Vai ficar assim, ó, resultante ao quadrado. Se eu estiver somando os vetores, qual que é a lei dos cossenos, pessoal? A lei dos cossenos é isso aqui, ó. Eu tenho um ângulo alfa, meu lado A, B e C. Fechou? Esse aqui é o lado A, beleza? Ele é basicamente assim, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Fechou? Então eu começo sempre com o lado oposto ao ângulo. Os outros dois lados vêm aqui na conta, vezes o cosseno do ângulo alfa. Só que quando eu estou somando o vetor, aí o sinal daqui no meio é de soma. Então vai ficar resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ó, mais 2ab. Beleza? Quando eu estou somando o vetor, aqui o sinal é de soma, não é de subtração. Vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Esse aqui é o resultante, é o vetor a mais b, tá bom? A resultante aqui é o vetor a mais b. Só que na hora de fazer conta com os números, a gente resolve assim. E se eu fizesse como resultante o vetor a menos b, se eu estivesse fazendo a subtração entre os vetores, aí ficaria sinal de menos no meio. K ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno do ângulo alfa entre eles. Beleza? É só isso que você vai usar Beleza. cossenos com soma de vetor. Quando for soma, você usa aqui no meio positivo. Quando for subtração entre os vetores, aí você usa aqui no meio negativo. Beleza. Fechou? Uhum. Então é isso. Dá para fazer uns exercícios, né? De vetor. Deixa até que dá. Vamos fazer pelo menos um, pode ser? 2 exercícios? Uma dúzia? Tô brincando. Eu te mandei a lista lá da professora, professor. O primeiro tá bem, tipo, de vetores. Deixa eu pegar aqui. Deu para entender, galera? Ou ficou meio confuso esse negócio aí? Deu, deu. Falando de bosta nenhum, professor. Pode falar. Eu tô meio preocupado, acho que vocês entenderam. Deu Eu para entender? entendi. Deu para entender Eu só mesmo? não entendi quando são dois opostos, né? Em direções no na mesma direção, mas sentidos opostos. Tipo, um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Aí é só subtrair os vetores, Subtrair subtrair mesmo. o valor deles. Não importa se, tipo, eles estiverem um de encontro para o outro ou se eles estiverem um de costas para o outro. Não.
Não faz diferença. A gente vai pôr sempre no mesmo ponto ali, né? Beleza. Então vamos lá, ó. Então a professora aqui pôs para vocês grandeza escalar, grandeza vetorial. O que era um vetor? Ele tem uma origem e um fim aqui, só a unidade dele. Ele é uma seta e ele indica a direção e sentido ou do que a gente está estudando, né? Da grandeza vetorial. Pode ser deslocamento, velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo gravitacional, né? A aceleração da gravidade, que é na vertical para baixo, né? A gente sempre representa ela com um vetorzinho, certo? Quando eu quero o valor, né, o valor do vetor, aí eu uso essa notação aqui, ó. Ou eu uso o módulo do vetor v, ou eu uso o v sem a setinha em cima. Também eu sei que representa o valor, a intensidade do vetor v, tá? O módulo e intensidade é a mesma coisa, tá bom? É o valor numérico que está atribuído ao vetor v, é o tamanho dele. Então ele está falando aqui, ó, um vetor A tem módulo de 3 centímetros, então o módulo ou intensidade é o valor numérico dele, a direção é na vertical e o sentido é para cima, né? Vetor B, módulo 5,5, é o tamanho do vetor, né? O valor numérico que está associado ao vetor. É o módulo ou a intensidade. Beleza? Ele fala aqui que os vetores possuem a mesma direção se forem paralelos ou pertencerem a uma mesma linha. E possuem o mesmo sentido se tiverem a mesma direção e a mesma orientação, né? Todos para a direita ali. Vetores iguais têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, né? Ele está falando aqui que o F e o W, se eles estiverem em direções opostas, já não são mais iguais. Tudo bem? O módulo é igual, o tamanho dos dois é igual, mas a direção e o sentido não. Então eles já são vetores diferentes. Um vetor é oposto ao outro quando tiver o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, né? Esse aqui é na direção horizontal para a direita e esse aqui horizontal para a esquerda, tá? Aí ele está falando aqui, quando aponta para o mesmo sentido, a gente soma. Quando aponta para o sentido contrário, a gente soma também, mas o valor associado ao B é negativo, né? Ele fala que tem duas regras para vocês poderem fazer a soma e a subtração de vetor. Ou é pela regra do polígono ou do paralelogramo. Ele falou que a regra do polígono é útil quando a gente quer somar 3 ou mais vetores. E a do paralelogramo é quando a gente tem 2 vetores, né? A regra do polígono é formar uma figura que é um polígono. O que é um polígono? Ela só tem, né, segmentos de reta, beleza? E é uma figura fechada, né? E ele fecha aqui justamente com a soma. É da onde começa até a extremidade do último vetor. É da origem do primeiro até a extremidade do último. Tá bom? Então, se a gente for somar esses vetores, a gente sempre vai colocando assim, ó. Origem, extremidade. Aí a origem do próximo na extremidade do anterior. É o começo do outro no fim desse aqui. Beleza? Sempre vai colocando assim. Nunca pode ficar seta com seta. Qual o vetor restante se tem um vetor abaixo? Aí a professora pega, né? Entre C e B, ela fez aqui ela reorganizou, na verdade, né? A ordem entre os vetores. Ela pôs aqui o B no final do A e o C aqui no final do B, né? E ela fez a soma. Se trocar a ordem do vetor, ó, continua a mesma resultante, ó. Não muda nada, né? A mesma resultante. Vetor resultante nulo é aquele que tem intensidade zero. A soma de vetor, a gente falou também. A gente falou, né? Da regra do Pitágoras. A gente falou que quando é soma de vetor, aqui no meio é positivo. E é isso. Querem fazer esse exercício aqui? Ela foi fazendo junto com vocês, né? Uhum. Que é a soma vetorial de V1 mais V2. Então você vai pegar aqui, ó, o seu V1 e colocar o V2 no final do V1. Né? Aí ele pega aqui, tem 3 quadradinhos. Põe aqui, 3 quadradinhos. E depois é do começo desse até o final do outro.
Essa é a resultante. V1 mais V2 mais V3. A soma de dois vetores ortogonais, isso é, perpendiculares entre si, um de módulo 12 e outro de módulo 16, terá módulo igual a quanto, né? Quanto que vai ser a resultante? Aí aqui está naquela sequência 3, 4, 5, né? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 4, 20. Então, tudo multiplicado por 4. Joia? Pode usar aquela relação. Já. Aqui, né, é a distância do A até o B. Fechou? Você pode fechar um triângulo aqui, ó, do A até aqui e depois até aqui. Beleza? A distância percorrida e o deslocamento são duas coisas que são diferentes. A gente já falou sobre isso, né? A distância percorrida é efetivamente o caminho que ele fez. Então, ele saiu do A, andou tantos metros para cima, para a direita, para baixo, para a direita e para baixo. Essa é a distância percorrida, dá os 100 metros aqui. O deslocamento é a distância direta, entre o ponto de início até o final. E aí foi aquilo que a gente falou, ó, você vai fechar um triângulo aqui, ó, do A até o B. Do A até o B tem que ser a diagonal do triângulo, então fecha ele aqui. Como é 20 em cima, vai ficar 20 e 20, 40 metros aqui nesse lado e 20 metros no outro. Fechou? Aí faz Pitágoras que vocês acham no vetor de deslocamento. Olha a diferença, ó. E casos particulares. Vetores na mesma direção, a gente vai somar. Tipo, quando eu estiver andando a favor da correnteza, né? Quando a velocidade da canoa estiver a favor da velocidade da correnteza. Então, as velocidades se somam, né? Lembra que a gente falou, esses dias atrás, teve um exercício de esteira no aeroporto. Então, se você entrar numa esteira de aeroporto, se você estiver parado em cima dela, você adquire a velocidade dela. Se você caminhar em cima dela, você aumenta a sua velocidade. Então, é por isso que para isso que serve aquelas esteiras de aeroporto. É para você andar em cima dela e chegar um pouquinho mais rápido lá no seu destino. Não é nem para você ir parado em cima dela, é para caminhar em cima dela mesmo para aumentar a velocidade, tá? Vetores de mesma direção e sentidos contrários, né, a 180 graus. Aí um é contra o outro, né? Beleza? Aqui está a velocidade da cegonha e a velocidade do vento, né? Tá? Então, se o vento estiver contra a cegonha aí, ele está, na verdade, atrapalhando a cegonha de avançar, beleza? Então, a velocidade restante vai ser menor. Vetor perpendicular faz Pitágoras. Resultante máximo entre dois vetores pode ser a soma dos dois, ou a resultante mínima entre dois vetores pode ser a subtração entre os dois. Né? Beleza? Não precisa muito decorar essas coisas aqui. E é isso, galera. Essa decomposição vetorial aqui é o que ficou de dúvida? O que vocês têm de dúvida de vetor? Ela chegou a falar sobre isso aqui? Ah, acho que sim. Então, eu não gosto de ficar muito falando de teoria, eu preferia fazer exercício. Que teoria vocês já viram lá, né? Uhum. E aí eu vou fazer exercício então. Só mais um, só para terminar. Com relação a essa questão por exemplo, projeção de vetor, né? O que é a projeção do vetor? É a sombra dele no eixo X ou no eixo Y, não é verdade? Então vamos supor que eu tenho aqui um vetor, está saindo aqui da origem. Meu Deus do céu. Ele está saindo aqui da origem e vem até aqui. Esse vetor aqui, ele tem tamanho de, sei lá, vamos supor que 30 newton, beleza? Eu quero saber qual que é o tamanho que vai ter a componente horizontal e vertical dele. Então, a horizontal vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Essa é a componente horizontal dele. É a sombra dele no eixo X, tá bom? Vamos supor que esse vetor aqui chame vetor F. Então, esse cara aqui vai ser Fx, né? A componente dele X. E vamos supor aqui, ó, que a gente vai ter aqui uma componente dele relacionada à altura também, né? Então aqui, ó,
Essa outra componente aqui na vertical é que está na direção de y, né? Então, a gente vai chamar ela de FY. Fechou? Como é que eu calculo o tamanho dessas coisas? Depende do ângulo que eu tenho aqui entre o vetor e o eixo x. Por quê? Dá uma olhada aqui, galera. Se o meu vetor for muito deitado, ele vai ficar com uma componente maior em x do que em y. Ó. A componente em y dele é pequenininha. Em x é bem maior. E se o meu vetor ele tiver muito alto aqui, ó, o ângulo dele for muito grande, aí ele vai ficar com a componente em y muito maior que a componente em x. Então, essas componentes variam de tamanho de acordo com o ângulo que a gente tem aqui. Beleza? Vamos supor que esse ângulo alfa aqui fosse um ângulo, então, de 30 graus, né? Vamos supor que esse ângulo aqui fosse um ângulo de 30 graus. Como é que eu calculo a fx, né? Fx aqui, nesse triângulo aí, né, vamos supor que aqui eu tenho 30 newton. O que está na vertical é o y. Ó. Se eu trouxer ele para cá, ele vai ficar aqui nessa direção aqui, ó. É o meu vetor fy. E o fx vai estar aqui embaixo. E aqui a gente tem um ângulo de 30 graus entre eles, certo? Estou formando um triângulo aqui, desse jeito aqui, ó. Trago o vetor para cá, o fy. Eu já sei que para saber o f, então, né? Aqui é o f. Para saber o f, eu teria que fazer aqui, ó, f ao quadrado igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. E para saber o fy e o fx, né? Quando eu tenho um triângulo desse retângulo, o que a gente tem? A gente tem aqui a hipotenusa, aqui a gente tem o cateto oposto, aqui a gente tem o cateto adjacente e aqui a gente tem nosso ângulo alfa. Quem que é o seno do ângulo alfa? É igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. E quem que é o cosseno do ângulo alfa? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, beleza? Nesse caso aqui, eu sei que o F vai valer 30 newton, ok? Nesse caso aqui, o FY está no lugar do cateto oposto. Então, eu vou usar com ele a relação de seno. Ó. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o FY, dividido pelo F, que é a hipotenusa. Então, quer dizer que FY é igual a F vezes o seno do ângulo alfa. Ó. Eu passo o F multiplicando. E quem que é o Fx, né? Então, o cosseno do ângulo alfa é igual ao Fx dividido pelo F, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, meu Fx vai ser igual a F vezes o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Tranquilo até aqui? Aham. Então é isso, ó. Se eu quiser saber qual que é a componente y, eu vou usar o tamanho do vetor. Eu vou usar o tamanho do vetor f, que é 30, vezes o seno de 30 graus, que é 0,5, né? Então, fy vai ser 30 vezes 1 sobre 2. Então, o tamanho de fy é igual a 15 newton. Então, na verdade, se eu faço uma força na diagonal, é como se eu estivesse fazendo um pouquinho de força para cima e um pouquinho de força para a direita, né? Beleza? Para vir aqui nessa diagonal, ele tem que vir um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para cima. É isso. Então, a força que eu estou fazendo, né, decomposta para cima é 15 newton. E a força que eu estou fazendo para a direita aqui, Fx, vai ser igual a F30 vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,86, né? Então, vou fazer aqui 30 vezes o cosseno de 30. Vai ser igual a 25,98. Então, é muito próximo, né, do total, que é 30 newton, né? A maior parte da força eu estou usando para puxar para a direita, joia? Se eu tirar a raiz desses dois caras, se eu fizer o Pitágoras aqui, eu chego no valor 30, fechou?
É isso, galera. Na verdade, eu estou decompondo o vetor para saber qual que é a parte da força que está indo para que está puxando para a direita e qual que é a parte da força que está puxando para cima, tá? Qual que é a componente da força que está puxando para a direita e qual a componente que está puxando para cima. Fechou? Beleza. É isso só. No plano inclinado vocês usam isso, né? Uhum. Para peso tangencial e peso normal. Então tá, galera. Espero que não tenha ficado muito pesada a aula, mas é isso aí. Valeu? Vão fazendo exercício aí. O melhor pra gente Valeu, professor. seria o seguinte, ó. Vocês irem fazendo exercício do livro e a gente tirando dúvida em cima deles, beleza? Acho que o ideal para nós seria isso aí. Ó, fiquei em dúvida em tal exercício. Do que a gente pegar e fazer uns exercícios aleatórios que às vezes para vocês é fácil. Tá bom? Beleza. Então tá. Vamos fazendo Beleza. exercício de queda livre, lançamento e também sobre os vetores. Vão fazendo e aí na próxima aula, pode ser na sexta então, no mesmo horário de antes, 15h15? Pode? Pode ser. Pode ser? Aí depois na Uhum. semana que vem a gente volta para o horário normal, tudo 15h15. Beleza. Então é o seguinte, ó, sexta-feira eu vejo vocês, faz exercício até lá, galera, pra gente tirar dúvida. Beleza. Então beleza, valeu. Valeu pela aula, professor. Até Valeu. sexta. Obrigado, galera. Valeu pela aula, professor. Valeu, até sexta. Até.